Opa! Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é José Carlos da Silva, este é o canal Ciência da Oficial e hoje vamos fazer uma análise da minha primeira leitura deste livro, A Poética de Aristóteles. Então, se você é novo no canal, já vai se inscrevendo, ativando o sininho, deixando o joinha e compartilhando para que nossos conteúdos cheguem a mais e mais pessoas. Porque ler é vida. Vamos lá? Roda a vinheta. Então, antes de falarmos um pouco deste livro, vamos falar um pouco de Aristóteles, que nasceu na cidade de Estagiria, ou Estagíria, né? Ele é conhecido como o Estagirita, importante frisar isso para alguns estudiosos, alguns historiadores e filósofos. Dos fatos mais conhecidos que a gente conhece dele, que ele foi um dos mestres de Aníbal, alguma coisa assim. E ele foi mestre de Alexandre o Grande, tá aí um dos grandes conquistadores do mundo. É importante frisar que Aristóteles, além de ser pai, um dos pais da nossa forma de pensar, ele tem ensaios e escritos sobre quase todos tipos de pensamento e aspectos da questão humana. Tanto sobre a arte, sobre a poética, ou como sobre a própria ética, ou como a justiça, ou como a amizade, ou como o amor, ou como a política, ou como. Enfim, Aristóteles vai tratar aqui especificamente na poética sobre a arte. E para ele, o que é a arte? Primeiro, lá na Ética Nicômaco, ele vai dizer que toda arte tende ao bem. A arte enquanto forma de trabalho, a arte como alguma coisa como faz. E aqui ele vai tratar da arte enquanto imitação. Aí a arte imita o quê? As ações humanas. Então a arte é a imitação da ação humana. E aí ele vai falar aqui sobre a tragédia grega, sobre a arte enquanto tragédia, tanto ela quanto poesia como encenada, e vai tratar também um pouco da comédia. O livro se divide entre a comédia e a tragédia. E uma coisa mais importante é frisar ainda, porque para ele a tragédia tem um caráter elevado, porque imita as ações de homens elevados. E uma das peças que ele mais gosta, que é do tempo dele, né? Que é uma peça cantada, uma peça que tem poema, que é importante frisar, naquele tempo eles não tinham costume de ler, mas sim de ouvir, e Aristóteles era conhecido por ser um bom leitor. Ele gosta muito da história do conto do rei Édipo. E para ele essa é uma tragédia de caráter elevado. E em detrimento da comédia, que vai imitar, vai trazer as ações de homens de caráter não tão elevado. De pessoas mais ali marginais. Então ele faz essa distinção entre a tragédia e a comédia. E traz dentro da tragédia alguns esquemas táticos, alguma forma de pensar, vamos dizer assim, algumas seções que é importante ter para que se chegue ao final da tragédia, para que se chegue à parte mais importante, que é a cartaz, que vem através da purificação, que se dá através do medo e da compaixão. E como se chega nessa purificação? A pessoa, o espectador ou o leitor, ele tem que primeiro sentir uma compaixão do personagem e depois sofrer junto com esse personagem. Eles vão dizer que os gregos saíam do teatro, né, ou das polis, ou das ágoras, onde aconteciam as apresentações, saíam purificados, eles saíam livres dos seus sentimentos negativos, porque ficavam ali, porque acontecia ali com o personagem, e isso era uma forma de alienação. Até quem traz essa perspectiva de alienação, de dominação, é o Boal, em seu livro, que eu acho que eu até fiz a resenha aqui já no canal, o seu livro que vai estar aqui, ou aqui a resenha, que é Teatro do Oprimido e Outras Poéticas, que é um livro muito bom. Então, a poética de Aristóteles vai tratar do pensamento de Aristóteles enquanto um artista, enquanto poeta. É importante que tem uma parte do livro que ele vai falar assim, que para a arte acontecer, para a poética acontecer, ou para a tragédia acontecer, ela tem que ter um começo, um meio e o fim. E ele coloca o que vem no começo, tudo aquilo que começa, né? Tudo aquilo que não tem alguma coisa que veio antes. O meio é o meio e o fim é o fim. Quando chega ao fim não tem mais nada para se fazer. Então ele coloca isso de uma forma bem simplista, mas se a gente for analisar no contexto que ele quer colocar, o começo tem que parecer o começo. Não só parecer, tem que ser, né? Esposa de César, né? Não tem só que parecer, tem que ser. O meio tem que ser o meio, tem que trazer todas as características que a trama está tentando se envolver, e o fim tem que ser o fim, a purificação. Então, para isso, ele divide o esquema da tragédia em 6 partes,
que tem a locução, que tem a ação, que é a mais importante, que tem as características ou caracteres, né, que como era escrita, que tem o caráter, que é o caráter do personagem, que tem a forma poética de se falar e que tem a encenação. E essas 6 partes estão dentro de 3 partes, que é o meio, o objeto e o modo. O meio é como se acontece a apresentação ou espetáculo, escrito ou encenado. O objeto são as ações humanas, que é a imitação, como eu já falei, né? Para ele a arte parte da imitação, da mímese. E o modo é se é narrado ou se é encenado. Eu acho que eu errei. É o ritmo. O meio é o ritmo. Porque, como eu já falei, a maioria dos... Naquele tempo eles não liam, eles mais ouviam. Então eram cantadas as coisas. Essa edição aqui é uma edição muito boa. Não sei se nem todo mundo vai entender porque eu acho que eu tô falando muito rápido. Mas é uma edição muito boa da editora 34. Ela é bilíngue, então ela tem umas... Não sei se vai focar, Edmar. Mas ela é bilíngue, ela é traduzida diretamente do grego e o tradutor fez questão de colocar aqui de onde ele achou as traduções. Tem até nas notas de rodapé que são muito boas e muito esclarecedoras. O tradutor é o Paulo Plínio, nasceu no Rio de Janeiro e é mestre em filosofia pela PUC. Ele é muito bom, é uma edição muito gostosa de se ler, de 2015. As folhas são em folhas amarelas, que não cansa a vista ao ler. É uma leitura super agradável e ele coloca as questões aqui de uma forma, não vou dizer didática, mas de uma forma muito clara que você vai entender a diferença de tragédia, o que ele quis dizer com a poética. Ele traz muito, como eu já falei, os escritores da época. Ele traz Odisseia, ele traz a Ilíada, ele traz a tragédia do Édipo, ele cita, né, ele vai falar lá no finalzinho a diferença entre Pompeia e a diferença entre a tragédia, porque ele prefere a Pompeia em detrimento da tragédia, porque ele prefere certos aspectos da tragédia e não gosta muito, como eu já falei, do aspecto da comédia, porque tem a questão de fazer o povo rir e não mostrar o que de fato é. É que para ele as coisas são predestinadas, são imutáveis. A tragédia traz essa questão do caráter imutável, de fazer que uma ação, a ação do homem é já predestinada pelos deuses ou por alguma coisa do destino do homem. Que é o que acontece com Édipo, né? A gente trazendo aqui um pouquinho da história. Édipo era um rei, que aí teve uma profecia, acho que foi até do Delfos, de oráculo de Delfos, que disse que ele ia matar a profecia, os pais deles. O oráculo contou para os pais deles que ele ia matar o pai dele e casar com a mãe dele. E aí o pai dele mandou matar ele, só que o funcionário lá não matou, o servo, deu para outro rei, foi criado como rei, e aí ele fica sabendo da profecia, foge do reino que ele estava porque ele pensava que ia matar o pai dele de adoção, porque ele não sabia que era adotado, né? E casar com a mãe dele. Foge no meio da estrada, encontra esse rei e Édipo, como eu já falei, é importante, cara, que Édipo era um rei, ele tinha uma moral elevada, né? Ele não era qualquer pessoa. Ele encontrou outro rei no meio da estrada, acaba matando ele, porque, né, dois bicudos não se bica, e vai para esse reino desse cara e casa com a mulher dele, sem saber que a mulher dele era a mãe dele e era a mulher do cara lá. E aí vem o reino dele cresce, se expande, prospera, só que aí vem uma praga e o oráculo diz novamente, ó, tem uma pessoa aqui que fez isso e você tem que achá-la pra praga ir embora. E ele caça e não acha. Aí no final, que é aí que vem a questão da cartaz, o ato final, o ato da cartaz, vem o servo e diz, ó, eu não te matei, entreguei para outro rei e você é a pessoa que você procura, então acredite em mim ou não, se você não acreditar bem, se você acreditar bem também, e você vai viver agora a sua vida isolado em sofrimento. Essa é a cartaz, esse é o ato purificador. A pessoa se compadece de Édipo em seu êxito, porque ele sai, e depois tem compaixão com ele, e depois sofre junto com ele seu destino, que é imutável, é inegável. Mesmo que ele tenha fugido desde criança, ele não conseguiu escapar. E aí Édipo já tinha se casado com Jocasta, que é sua mãe, e ele pega e fura seus olhos e vai embora. Tem uma questão muito boa aí, que é uma questão de ética, a questão de valores, mas também o importante disso é purificar a plateia, é purificar o espectador. E Sócrates vai dizer que isso é uma obra de caráter elevado, que isso é uma obra muito boa de se assistir, de se experimentar, porque purifica os sentimentos do homem. Então, isso é um pouco
você compra pelo Butiatá, mas é um pouco da poética do Aristóteles. É importante dizer também que, não sei se eu falei isso no começo, mas alguns escritos deles, os historiadores que foram perdidos, um escrito que ele trata mais sobre a poética, mas eu super recomendo, ainda mais essa edição da editora 34, eu comprei na Amazon, paga nós, a gente tá fazendo propaganda, e é muito boa. E é isso aí, gente, eu super recomendo, essa é a minha primeira impressão dessa leitura, A Poética de Aristóteles, editora 34. Até o próximo vídeo, falou!